Pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje, né? Conteúdo de hoje, análise do ambiente interno, né? Conversamos muito sobre o macroambiente, né? Que trata sobre as vulnerabilidades da organização, né? Sobre o ambiente externo, que trata sobre ameaças, sobre oportunidades, né? Sobre fatores impactantes que não dependem da organização, né? Conversamos muito sobre esse assunto. E hoje nós vamos conversar sobre o que impacta a organização e que depende dela, depende da organização, né? Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero falar sobre vulnerabilidade, né? Quero conversar com vocês sobre vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade está relacionado a... Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Escutei um barulhinho aqui e achei que era alguém me avisando. Deixa eu ver aqui. Tá. Vulnerabilidade, pessoal, é quando a gente percebe que nós não temos a capacidade ou o recurso suficiente para nos levar ao alcance de algum objetivo ou meta futura, né? A vulnerabilidade está relacionada a algo interno, a algo da pessoa, né? Então, veja, digamos que, não sei se alguém aí da turma gosta de assistir o MMA, né? Um esporte aí que está ganhando muitos seguidores, né? Quando tem dois competidores que estão se enfrentando, né, e um deles é machucado de maneira violenta no globo ocular, no olho, por exemplo, é machucado, o que ele fica? Ele fica vulnerável, né? Ele fica vulnerável naquela região, né? Nosso corpo, por exemplo, quando nós vamos praticar um esporte, o futebol, né, que é um esporte aí de paixão nacional, quando alguém está com o tornozelo machucado, né, ele fica vulnerável, né? Então, ele fica mais indefeso, né? A vulnerabilidade, ela tem indícios de alguém que está indefeso, né? Tem pouca proteção. Assim são também as organizações, né? Assim são as organizações. Algumas organizações ficam vulneráveis, né? Por quê? Porque falta uma capacidade interna, algum tipo de recurso, algum elemento que faz com que ela fique forte, né? Falta ali, de repente, uma vitamina, falta ali cuidar de uma lesão, alguma coisa no sentido, fazendo analogia aí do corpo humano, né? Então, veja, a vulnerabilidade organizacional existe? Claro, existe. Então, veja aqui no slide. Indica como uma instituição está preparada para enfrentar os eventos prováveis relativos ao futuro, né? Se estiver bem preparada, a vulnerabilidade é baixa. Se não estiver preparada ou está mal preparada, a vulnerabilidade é alta, né? Então, como que uma organização se prepara, né? Como que um esportista se prepara? Treinando, né? Treinando o corpo físico, treinando defesas, né? Como que a organização se prepara? Investindo em inovação, investindo em capacitação, investindo em produtos e serviços diferenciados, investindo em um local adequado, de fácil acesso, caso ela tenha necessidade, né? Investindo, por exemplo, em estratégias virtuais, digitais, né? Então, olha só, nesse caso, quando você olha para dentro da sua organização, ou quando um gestor olha para dentro da sua organização, ele percebe que ela possui baixa vulnerabilidade ou alta vulnerabilidade. E tudo isso está relacionado à vulnerabilidade organizacional, está
diretamente relacionado a ela mesma, ao ambiente interno, né? Então, o grau de vulnerabilidade está relacionado às capacidades internas que a organização tem de ataque ou de defesa, né? Então, quero conversar aqui um pouquinho com vocês justamente sobre este assunto, né? Então, no contexto aqui da análise interna, né, uma reflexão muito forte, né, é a necessidade de conhecer a si mesmo, conhecer a ti mesmo, né? E em muitos casos, isso é difícil. Isso é difícil. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir a um psicólogo, né, ou a um psicanalista. E aí, inevitavelmente, esse psicanalista ou esse psicólogo vai te pedir para você enumerar seus pontos fortes e seus pontos fracos. Fale aqui, Giovana, para mim, o que você acha que você tem de forte e o que você tem de fraco. E fale aqui também, Giovana, o que você precisa melhorar, né? Fala aqui para mim. Então, às vezes, o que pode acontecer? A gente pode ficar assim um pouco inseguro, né? A gente pode ficar assim um pouco inseguro em relação a isso. Às vezes a gente pode ficar um pouco tímido. Às vezes a gente pode acreditar que a gente não sabe exatamente se é um ponto fraco mesmo, ou a gente não consegue enxergar aquilo, né? Às vezes acontece com a gente, né? A gente fica com insegurança, né, em relação a isso, né? Alana, fala aí um pouquinho para mim. Fala aí, Alana. Descreve aqui, Alana, quais são aquilo que acontece com você que te deixa mais sensível. Hein? Fala aqui para mim, Alana, aquilo que não se abala, o que te deixa mais à vontade? O que te deixa mais feliz, Alana? O que te deixa mais triste? Às vezes, a gente tem dificuldade. Às vezes a gente tem dificuldade, às vezes a gente não enxerga, às vezes a gente não consegue pontuar realmente aquilo que os outros percebem, né? Então, veja, isso às vezes é um exercício que nós temos que fazer rotineiramente. A gente tem que fazer isso sempre, né? Alguns têm excesso de autoestima, né? Outros têm muito baixa estima. Então, às vezes, os que têm baixa estima superpotencializa um ponto fraco que às vezes não é ponto fraco, né? Às vezes aquele que tem muita autoestima acredita que não tem ponto fraco e, na verdade, ele tem pontos fracos que estão gritando. Então é difícil. O que é verdade é o seguinte, nós temos que fazer esse exercício constantemente, né? E isso acontece tanto para as pessoas quanto para as organizações. E no caso aqui, nós estamos, claro, falando sobre as organizações, né? Então, as organizações têm que fazer, com mais frequência, um autodiagnóstico. Elas têm que olhar para si mesmas, né, em alguns momentos, comparar-se com alguns competidores mais próximos. Por quê? Para se ter uma referência, né? Para se ter uma referência. A gente enxerga o competidor para ter uma referência. Eu gosto muito de um discurso do Silvio Santos no aniversário de 30 anos do SBT, né? Então ele estava ali bem despojado, bem à vontade, né? Com a entrevista ali que os colegas estavam fazendo, e ele nunca, ele até fala isso nesse momento de descontração que ele está ali, né? Que nunca deu entrevista para os colegas, né? Ele se coloca como um profissional e um empresário. Então, ele não ficava à vontade em dar entrevistas em programas de entrevistas, né? O SBT tinha, né? Enfim, de frente ali, de frente com Gabi, se eu não me engano, né? Enfim. Posso até falando errado aqui o nome, mas a questão é que ele disse algo muito interessante. Ele falou o seguinte: teve uma das pessoas que fez uma pergunta para ele sobre dicas de sucesso pessoal e empresarial. E ele falou o seguinte: olha, se você quer persistir e obter êxito em alguma área da sua vida,
empresarial ou pessoal, não dê ouvidos ao que os outros falam. Coloque na mente aquilo que você se propôs a fazer e siga em frente sem olhar para um lado ou para o outro. Faça aquilo que você consegue de melhor. Eu achei interessante esse discurso, porque o Michael Porter, que é o grande estrategista, reconhecido, né, como um dos grandes estrategistas do mundo organizacional, do mundo dos executivos, ele fala exatamente isso. Ele fala que a organização, olhando para si mesma e não para o competidor, ela tem muito mais êxito de prosperar, de alcançar êxitos. Porque quando você olha para o concorrente, você fica preocupado em fazer aquilo que ele está fazendo e você não inova. E você não faz, você não constrói identidade. Então, é claro que, de maneira acadêmica, o Michael Porter falou diferente, né? De maneira verbalizada, né, falou diferente ali, utilizando as palavras, verbalizando diferente do Silvio Santos. Entretanto, o final, eu acho que é parecido. Então, quando eu digo que você tem que olhar para o competidor para você ter um padrão de referência, né, é respeitando a opinião desses dois grandes pensadores. E eu acho que o Silvio Santos é um grande executivo, né, um grande comunicador, um grande executivo. Né, e o Michael Porter é um grande estrategista, né, acadêmico e consultor. Então, veja, olhe para dentro da sua organização, mas tenha algo como referência, né? Para você se situar se você está indo bem ou se você precisa melhorar. Isso é extremamente importante para nós começarmos a falar sobre análise interna, né? Então, a autoavaliação é um indicador muito interessante, né? Então, olha só, vamos acompanhar aqui os slides. Todo mundo está vendo algo em nós, menos nós mesmos. Acontece? Acontece. Inclusive, na psicologia, né, tem uma parte da psicologia que fala o seguinte: você não sabe quem você é plenamente antes de escutar a opinião dos outros. Você não sabe quem é você plenamente. Você acredita nas suas convicções e nos seus valores, né? Então, você acredita nas suas convicções, nos seus valores, e você vive nos grupos sociais, você vive na universidade, você vive no ambiente empresarial, você vive nos momentos de descontração, né? Você vive nos grupos de esporte, você vive no ambiente religioso, você vive. Entretanto, e você vive com aquelas convicções, entretanto, se você quiser conhecer a você mesmo, você tem que perguntar como que os outros te veem. Olha que coisa interessante. Como que os outros te veem, né? Porque às vezes você acha que você é tímido. Não, eu sou tímido, mas os outros não te percebem assim, né? Às vezes você acha que você é uma pessoa que tem fraternidade, né? Só que os outros não te veem assim. Às vezes os outros te veem como uma pessoa egoísta. Então, olha, nós temos que tomar também como fator de autoconhecimento aquilo que os outros pensam de nós. Olha que coisa interessante, né? Então, primeiro indicador, todo mundo está vendo algo em nós, menos nós mesmos. Segundo, ou fazemos que não vemos, ou minimizamos a importância daquilo, ou simplesmente negamos, ou até nos ofendemos e saímos para o ataque, ou para a automiseração. Automiseração é autopiedade, né, gente? Autopiedade, ô, tadinho de mim, né? Então, as organizações, o que são as organizações? São compostas por pessoas, né? Então, às vezes ela não aceita, a organização não aceita uma observação de um cliente, de um fornecedor, né? Ou de um consultor, por achar que é autossuficiente, que está fazendo tudo aquilo que é necessário. Entretanto, ela não aceita. Eu não estou generalizando isso, né? Eu não estou generalizando falando que todas as organizações é assim. Eu estou só levantando aqui um indicador que muitas vezes acontece da organização não aceitar uma visão externa sobre si mesmo. E para todos nós crescermos, nós temos que ter a sabedoria de entender a crítica destrutiva
com a crítica construtiva. E se vier a crítica destrutiva, aquilo tem que ter uma absorção organizacional para ser transformada em algo positivo. Então, sempre que você receber uma crítica, seja construtiva ou seja destrutiva, né, você tem que ter a inteligência emocional, e é aí que entra, né, todo esse aspecto da positividade, da psicologia positiva, de você ser inteligente emocionalmente e transformar aquilo que era para te destruir para te aperfeiçoar. É fácil? Não é fácil. É possível? É possível. É extremamente, é totalmente possível. Né? O que você tem que ter? Autocontrole, né? Domínio próprio. Então você tem que ter, né? Segundo os discursos dos novos livros, né, de autoconhecimento, né, a inteligência emocional é justamente isso, o domínio próprio. Então é interessante você perceber o que de fato você tem de fragilizado, o que as pessoas estão apontando e falando sobre você, sobre a sua organização, para você melhorar. Ok. Então, olha só, o que acontece muito, né? Desculpas do tipo cortina de fumaça, né? Ou seja, para a organização se esconder, né? Para a organização se camuflar, né? Mas isso sempre foi desse jeito. Isso é o padrão da matriz. A matriz faz desse jeito e nós não podemos mudar. Os clientes é que não sabem usar nossos produtos e os nossos serviços, porque os nossos produtos e serviços são completos, são perfeitos. Os concorrentes que têm atitudes desleais e predatórias, né? Eles que são antiéticos, né? Eles que são devoradores. Nós estamos aqui competindo de maneira legal, ética. O governo só quer saber de arrecadar. Os funcionários só sabem reclamar. Mas ninguém quer saber de trabalhar, né? Então são desculpas que os gestores apontam, são desculpas que os presidentes e alguns presidentes de algumas organizações apontam, são desculpas que os vendedores, né, apontam, né? Por quê? Para quê? Para não melhorar, para não mudar, para não inovar, para não competir melhor, para não sair da zona de conforto, né? Então, quando a gente começa a falar sobre análise interna, a gente começa a falar de mover, né? De ter dor, né? De praticar, né? Então, isso faz parte do ambiente interno, né? Por quê? Porque agora depende da gente. Não é mais como o macroambiente, que o macroambiente é que dita, que acontece as coisas, as mutações. Agora, no ambiente interno, depende de nós, depende da organização. Né? Então, depende da organização exercitar seus músculos mesmo, né? Da organização sentir que ela pode pular mais alto, né? Que ela pode se suplementar, né? Que ela pode se alongar, né? Que ela pode ter estratégias cognitivas melhores. Agora depende da organização. Né? Agora depende da empresa. Né? Então eu tenho aqui alguns fatores a compartilhar com vocês. Pontos fortes e pontos fracos, vocês já sabiam. E agora eu quero incluir os pontos a melhorar, que em muitas literaturas é o ponto neutro. Ponto neutro. No nosso planejamento estratégico, eu vou apresentá-lo como ponto neutro. Então, pontos fortes, pontos fracos e pontos a melhorar. Né? Os pontos fortes é maravilhoso, né? São fatores internos que impactam positivamente o ambiente dos negócios ou o ambiente das organizações, né? São fatores internos controláveis. Então tá lá, pontos fortes. São características positivas de destaque na empresa, na organização, que favorecem o cumprimento do seu propósito. Então olha só, o que são os propósitos? São os fatores norteadores. Quais são os fatores norteadores? Missão, visão, valores.
fatores críticos de sucesso. Então, esses são os propósitos, né? Esses são os fatores norteadores. Missão, visão, valores e fatores críticos de sucesso, né? Alguns exemplos de pontos fortes, né? Marca conhecida e respeitada pelos clientes, uma rede de distribuição e de cobertura nacional. Por que a marca é conhecida e respeitada? Porque ela trabalhou, né, gente? A empresa trabalhou para isso, né? Ela foi investindo em marketing, publicidade, foi investindo em estrutura de produto, né? Ela foi trabalhando, ela foi trabalhando muito durante anos naquilo ali. Uma empresa não é conhecida e respeitada de ficar de braço cruzado. É um esforço interno, né? Muito grande. Aspiração e transpiração, aquilo ali, né? Ok. Rede de distribuição de cobertura nacional. É um ponto positivo? Pode ser um ponto positivo, né? A organização pode ter trabalhado nisso aí frequentemente até chegar ao ponto de ter uma estrutura invejável a nível nacional. Ok. Presteza no atendimento a reclamações. Ela também vai ter, com certeza, para ela se considerar como ponto positivo, com certeza ela exercitou muito isso. Ela exercitou em capacitação, ela exercitou em termos de estrutura tecnológica, ela se exercitou em termos de ambiente. Então, beleza, ponto positivo. Recursos de comunicação e de logística. Pessoal de excepcional competência e motivação. Então, olha só, são exemplos de pontos fortes. E todos esses pontos aqui foram exercitados pela organização até ser considerados como pontos fortes. Pontos fracos, né? Pontos fracos são fatores, né, internos, né, de impacto organizacional, gerando resultados negativos. Ou são pontos fracos, são características negativas na instituição que prejudicam no seu cumprimento do seu propósito, né? Então, pontos fracos é aquilo que prejudica, né? Aquilo que seria interessante você ter como ponto forte, você não tem. E aí, é claro, que o que é ponto fraco poderia ser um ponto forte, né? Mas vamos ver aqui exemplos também de pontos fracos. Pessoal novo e mal treinado ou desmotivado. A ausência de um manual de usuário claro do produto ou do serviço. Falta de local adequado para estacionamento dos clientes. A ausência de recursos para pagamento via cartão de crédito. E falta de integração entre os departamentos e as seções. Então, olha só, todos esses fatores aí são fatores relacionados ao ambiente interno, ok? Pessoal, estão me ouvindo aí certinho? Ouvindo, professor. Sim, professor. Beleza, estou preocupado aqui, porque às vezes eu estou desconcentrando um pouquinho aqui, porque eu fico olhando o celular aqui para ver se eu consigo identificar que a minha voz mudando ali. Aí não quero que aconteça igual hoje cedo, estou achando que é o meu foninho, né? Então, pontos fracos poderiam ser fatores de pontos fortes, mas que não foram exercitados, né? Então, todos esses indicadores aqui poderiam ter sido pontos fortes, mas como não foram exercitados, se tornaram pontos fracos, né? Pontos a melhorar ou pontos neutros, né? Eu sempre, assim, oriento na elaboração de uma matriz interna, em termos de pontuação, que aqueles que possuem pontos 1 e 2 são pontos fracos. Aqueles que possuem pontuação 4 e 5 são pontos fortes, positivos. E aqueles que estão no meio, né, numa escala de 5 pontos, aqueles que estão no meio, ele não é nem fraco, nem forte. Então, o que ele precisa? Ele precisa melhorar, né? Então, numa escala de 5 pontos, o ponto a melhorar é o 3. Por quê? Porque ele possui grande potencial para cair ou um grande potencial para subir, né?
Então, veja, o que é o ponto a melhorar? São características positivas na instituição, mas não em nível suficiente para contribuir efetivamente para o cumprimento do seu propósito, né? Então, tem alguns exemplos, olha lá. Qualidade da matéria-prima. Talvez seja mediano. Talvez a empresa não tenha um fornecedor que ofereça um produto ímpar, diferenciado. Então, tem que ir atrás. Então, é um ponto neutro, né? É um ponto a melhorar. Controle de estoque para evitar faltas, né? Clareza nos comunicados e documentos para os clientes. Iluminação e indicações visuais nas instalações. Formação do pessoal que lida diretamente com os clientes. Atendimento à imprensa. Então, veja, no conceito acadêmico de pontos a melhorar, ele diz que não é ponto fraco, ele diz que é um ponto que possui características positivas, mas não suficiente para atender a visão, a missão, os valores e os fatores críticos de sucesso, né? Na percepção prática, eu sempre digo que isso aqui é um ponto neutro, que ele precisa ser trabalhado para ser positivo, né? Então, ele ainda é mediano, correndo o risco de cair de qualidade se não tiver investimento, né? Então, isso aqui, muito importante, né? Muito interessante. Então, o que nós conversamos até agora? Pontos fortes, pontos fracos e pontos a melhorar ou pontos neutros. Agora, pessoal, olha só. Como que eu faço para exercitar a identificação dos pontos fortes, dos pontos fracos e dos pontos a melhorar? Como que eu faço? Como que eu faço para identificar isso? Como que eu faço para levantar esse monte de indicador? Eu tenho algumas alternativas, né? A primeira alternativa, começo com um brainstorm. Então, eu vou reunir toda a minha equipe, os chefes de departamento, e vou começar a perguntar para os chefes de departamento. Olha só, chefe de departamento do estoque, faça uma reunião aí com a sua equipe e me apresente aqui 10 pontos fortes e 10 pontos fracos. Me apresente aqui 10 pontos fortes e 10 pontos fracos lá do seu departamento. Ô, chefe do departamento comercial, vem cá. Reúne com a sua equipe e levante para mim 10 pontos fortes e 10 pontos fracos. Reúne aí. Ó, pessoal da gestão de pessoas, do RH, vem cá. Levante para mim aí 10 pontos fortes. Eu posso fazer desse jeito. É uma das formas. Você vai fazendo brainstorm, né? Você vai levantando os indicadores com base na percepção dos seus departamentos, né? Mas tem aqui uma ferramenta, né, que pode direcionar a identificação desses indicadores, né, que é a matriz 10M, né? Então, tá aqui, ó, a matriz 10M. Então, olha só, aqui nesse slide tem 5, né? Eu recortei, dividi em 2, porque ia ficar muito extenso colocar todos eles aqui, nesse slide. Então, olha só. O primeiro M se trata sobre assuntos relacionados à gestão propriamente dita. É o M Management, né? Então, assuntos relacionados à gestão, à supervisão, à liderança, né? Assuntos relacionados a como gerir. Então, olha só, a quantidade de indicadores ou atributos que podem ser identificados como ponto forte ou ponto fraco, né? Olha a quantidade aqui, né? Por que eu não estou evidenciando aqui os pontos a melhorar? Porque depois que a gente identifica pontos fortes e pontos fracos, é que a gente estimula, né, a identificação de pontos neutros, né? Então, olha só, inclusive no nosso planejamento estratégico, vocês vão construir cenários, nós vamos construir cenários do 1 ao 5, né? E aí vai ficar fácil a gente identificar
o que é ponto forte, o que é ponto fraco e o que é ponto a melhorar, o ponto neutro, né? Então, olha só, aqui você vai reunir com os seus gestores e vocês vão refletir sobre alguns desses indicadores, né? Como que acontece o processo decisório, né? É centralizador? Não é centralizador? Né? Como é o estilo de liderança? É democrático? É laissez-faire? É autoritário? É paternalista? Né? É democrático? Né? Então, vocês, aqui, ó, tem uma série de indicadores para estimular o levantamento de indicadores para você perceber se é ponto forte, se é ponto fraco, né? Se é pontos a melhorar. Olha aqui, mão de obra. Né? O que envolve o M? O M de mão de obra. Envolve tudo aquilo que está falando, que está retratando sobre pessoas, né? Sobre recursos humanos, sobre capacitação, sobre motivação, né? E aqui ele apresenta, ó, os atributos ou os indicadores, ó. O que você pode descobrir, então, dentro da área de recursos humanos? Como que funciona o recrutamento, como que funciona a seleção, como que funciona a capacitação e os treinamentos, os desenvolvimentos, né? Como que trabalha a recompensa e o reconhecimento, né? Como que é trabalhado isso? E aí você pergunta isso para os departamentos. De igual modo, máquinas, o M-máquina trata sobre equipamentos, sobre aparelhos, né? Sobre instalações elétricas e hidráulicas, sobre manutenções de máquinas, sobre equipamentos, sobre as redes de internet, extranet, enfim, olha só. Então, o que é isso aqui? Vocês podem ficar limitados aos atributos da matriz 10M? Não. Isso aqui vai ser um estímulo para vocês levantarem também outros indicadores. Então, quando vocês estiverem fazendo brainstorm, vocês vão começar a debater a partir da matriz 10M e vão chegar a vários outros indicadores, né? O M-Marketing, né? O que fala sobre o M-Marketing? Sobre venda, sobre portfólio, né? Sobre conhecimento de mercado, sobre concorrente, sobre lançamento de produtos, sobre pós-venda, olha lá, sobre garantia, né? Qual que é a garantia? Que garantia tem sido? Tem sido um ponto forte, um ponto fraco ou um ponto a melhorar da sua empresa? Nesse sentido, né? Como que tem sido o tratamento de satisfação dos clientes? Tem sido um ponto forte, um ponto fraco ou um ponto a melhorar, né? E aqui é o M de materiais. O que o M de materiais sugere? Né? Para você olhar como que funciona as parcerias com os fornecedores, as cadeias de suprimento, as logísticas, né? Como vocês podem perceber, os estoques, né? As especificações em relação à aquisição, à negociação com os fornecedores, né? Olha só. Então, aqui é para vocês refletirem como que acontece isso, ó. Como que acontece a administração de materiais. Então, o M materiais te estimula a elaborar indicadores dentro dessa área como para aperfeiçoar, né? Olha lá, a etapa 2, como que funciona? O M, meio ambiente. Olha a quantidade de elementos que ele te sugere para você fazer o estudo do ambiente organizacional. Olha só, como que funciona a sua gestão de proteção ao meio ambiente? Como que está o licenciamento ambiental da sua empresa? Como que estão os programas de economia de energia, de água, de insumo? Como que a empresa trabalha a reciclagem? Veja, uma série de indicadores que te levam a refletir sobre o M meio ambiente, né, e que vai identificar se a empresa possui pelo menos algum tipo de indicador de sustentabilidade, né? O meio físico, o que ele te estimula? A perceber como que funciona a circulação interna, né, a layoutização, os indicadores de segurança do trabalho, né? Os estacionamentos, a iluminação, a limpeza, a infraestrutura, a sinalização visual. Olha só a quantidade de indicadores que às vezes não seria possível, né, as pessoas chegarem a esses indicadores por meio do brainstorm. Agora elas chegam, já têm uma ideia, já têm um direcionamento por meio deste diagnóstico da matriz 10M.
né? Mensagens, olha só, mensagens. O que trata sobre mensagem? Comunicação para o cliente. Como que acontece a comunicação para o cliente hoje? É positiva, é negativa ou ela é neutra? Né? Comunicação entre os gerentes. A comunicação verbal dentro, os processos de comunicação verbal. Né? As providências, as respostas às reclamações ou às sugestões dos clientes. Como que acontece isso? Isso tem sido... A sua empresa tem feito isso de maneira positiva? Não tem feito? Ou tem feito de maneira medíocre? Então, você identifica por meio das sugestões de indicadores aqui da matriz 10M. Né? Métodos. O M, métodos. Do que se trata? Ele fala sobre fluxograma, sobre metodologia de gestão de projetos, sobre qualidade da prestação de serviços, sobre o sistema de garantia da qualidade, sobre normas, sobre padrões. Né? Então, aqui tem um M-método que vai fazer vocês refletirem sobre isso. E, por último, o M-money, né, que fala sobre finanças, fala sobre fluxo de caixa, sobre lucratividade, sobre relatórios gerenciais, sobre a contabilidade, sobre recebíveis, sobre faturamento, sobre investimento. Olha só que coisa legal. Né? Quantidade de empresas que não tem nenhum tipo de indicador para medir o investimento. O investimento não aparece nem como debate para pontos fortes, pontos fracos ou pontos a melhorar da organização. Né? E aqui na matriz 10M, ela sugere. Então, olha a quantidade de indicadores para você não partir do zero, para a sua organização não partir do zero sem rumo algum para levantar pontos fortes, pontos fracos e pontos a melhorar. Reúne ali e levanta para mim. Agora, eles têm por onde partir. Né? Então, olha só, aqui, né, nesse gráfico radar, ou pelo menos a apresentação inicial do gráfico radar, nós temos os 10 M's que eu acabei de apresentar para vocês. Né? E aqui nós temos a classificação do 1 ao 5. Né? O 1 sendo a bolinha central, né? E o 5 sendo a bolinha laranja externa. Então, veja, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, o que você vai fazer aqui? Digamos, na mão de obra, né? Você pode fazer aqui um gráfico desse só para a mão de obra. Um gráfico desse só para a mão de obra. Então, aqui, ó, vão ter os indicadores que você retirou, que você refletiu sobre a mão de obra. Não precisa ser 10. Pode ser 4, pode ser 5, não tem problema. Né? Então, digamos aqui que você tem aqui, ó, recrutamento, seleção, treinamento, avaliação de desempenho, reconhecimento, enfim, pronto. Então, são 4 indicadores, vamos ter 4 bolinhas. E aí, dessas 4 bolinhas, né, por exemplo, cada indicador desse, nós vamos marcar se nós estamos aqui no 1 ou se nós estamos no 5. Né? Lembrando que 1 e 2, ponto fraco. O 3, no amarelinho, ponto neutro ou ponto a melhorar. O 4 e o 5, né, o verde e o azul, pontos fortes. Então, aqui nós vamos marcar. Se o recrutamento é ponto fraco, nós vamos marcar aqui no 1 ou no 2 o grau de fragilidade que a gente tem desse indicador. E aí depois a gente vai tirar a média e vamos colocar aqui na mão de obra, né? E aí nós vamos ter um indicador médio dentro da mão de obra, né? Então, digamos que depois eu calcule lá a média, vai dar aqui 3,5, né? Então, vai dar aqui mais ou menos, né? O pontinho aqui mais ou menos. E aí eu consigo fazer um gráfico com essas informações depois de fazer pontuar todos os M's, né? E aí o nosso gráfico fica mais ou menos assim. E aí eu consigo ver, né? Dentro do meu ambiente interno, dentro da minha análise interna, como que está a layoutização, né? Como que está? Se ela está mais positiva, se ela está mais negativa, se ela está mais neutra, se ela está
toda oscilada, né? Se ela está mais equilibrada, dá para eu olhar, dá para eu perceber visualmente. Então, que por esse gráfico a gente vê que ela está toda desequilibrada, né? Alguns indicadores altos, outros indicadores bem fragilizados, né? Veja só aqui, olha, o conjunto de indicadores lá relacionados a finanças, né? Nossa, tá lá em cima. Já os indicadores relacionados a meio ambiente tá lá embaixo, né? Já os meus indicadores sobre máquinas está fragilizado. Já os meus indicadores sobre mão de obra está mediano. Tá vendo aqui, pessoal? Então, a partir dos 10Ms, a partir da metodologia 10M, nós conseguimos avaliar tranquilamente o que é positivo, o que é negativo e o que é a melhorar. Beleza? Você sabe o que é análise de SWOT? Esse é o nosso assunto agora e para falar sobre isso estamos recebendo no Empresas S.A. a administradora e consultora da 3DK Comunicação e Consultoria, Cassiana Bovo. Cassiana, obrigada por estar conosco aqui na Empresas S.A. É um prazer estar com vocês. Cassiana, o que é exatamente a análise de SWOT? Bom, a análise de SWOT é uma análise ambiental onde você avalia tanto fatores internos quanto externos da empresa. E para que ela serve? Ela serve para você poder conhecer melhor a empresa, seus pontos fortes, seus pontos fracos e também o mercado onde ela está inserida, suas oportunidades e ameaças. E da onde vem a palavra SWOT? Bom, a palavra SWOT ela vem das palavras inglesas, né? Que elas querem dizer os pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. Então, as iniciais dessas palavras em inglês formaram a SWOT, que em português seria análise ambiental. Agora vamos para a prática. Como que essa análise é feita dentro de uma empresa? Bom, essa análise ela deve ser realizada pelos dirigentes da empresa e os seus proprietários, e ela trabalha algumas características. Então, você vai fazer uma avaliação da sua empresa dentro do contexto interno e dentro do mercado onde ela está inserida. Então, você faz um quadro, divide em 4 partes, então nós vamos ter 4 quadrantes, né? E em cada um deles você vai pontuar alguns aspectos. Então, nós vamos ter a análise ambiental interna e a análise ambiental externa. Na análise ambiental interna, você vai pontuar os pontos fortes da empresa e os pontos fracos da empresa. Então, é onde ela é melhor, por exemplo, ela tem um preço muito bom nos produtos que ela oferta. Então, esse é um ponto forte. E ela também vai pontuar as suas fraquezas, que é aonde ela peca. Por exemplo, ela não tem um fluxo de caixa, né? Então, esse é um ponto fraco que ela vai ter que trabalhar para ela continuar atuando no mercado. Já a análise ambiental externa, ela vai trabalhar as oportunidades e as ameaças. As oportunidades são os fatores externos de mercado, econômicos e políticos que podem favorecer a empresa, né? E as ameaças são esses mesmos fatores que podem prejudicar a empresa. Por exemplo, a redução de IPI é uma oportunidade para as empresas do ramo estarem aumentando suas vendas, né? Uma crise econômica, ela é uma ameaça. A falta de mão de obra qualificada, ela é uma ameaça, né? O que tem que tomar muito cuidado é que ao mesmo tempo que um fator externo pode ser uma oportunidade, ele também pode ser uma ameaça. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Depende de quê? De como a empresa vai trabalhar esse fator que foi identificado. Existe algum limite para a quantidade de fatores que tem que ser elencados em cada um, desses quadrantes? Não, não existe um limite. Mas o importante é que a especificação desses e a identificação desses fatores, ela seja feita de forma prática, de preferência numa reunião, né, onde você vai ter várias opiniões, e é muito importante ser realista. Não, eu gostaria que a empresa fosse isso, não. A empresa é assim, isso eu preciso trabalhar. Ah, mas tem esse ponto bom. Geralmente, as empresas têm mais facilidade de identificar pontos fracos e ameaças.
e mais dificuldade de identificar os pontos fortes e as oportunidades, né? Então, não existe um quantitativo, né? Você faz de acordo com o que você consegue identificar. Só tem que tomar cuidado para ser realista. Nós estávamos conversando um pouco antes de começarmos a entrevista e você me chamou a atenção por um fator muito interessante. Sim. A análise de SWOT, ela não necessariamente deve ser aplicada somente na empresa como um todo, ela pode ser aplicada setorialmente. Perfeitamente. A análise SWOT, ela é uma ferramenta estratégica utilizada como base para o planejamento estratégico na empresa como um todo, mas também pode ser utilizada departamentalmente. Ou seja, eu estou num determinado setor, eu quero melhorar o meu setor, então eu vou fazer uma análise de SWOT com a minha equipe dentro do meu setor e vou identificar quais são os pontos fortes da minha equipe, do meu setor, quais são os pontos fracos e o que tem externo fora da empresa que pode estar ameaçando ou oferecendo oportunidades para eu melhorar o meu setor. Então é essa busca, pode ser tanto setorial quanto na empresa como um todo. E quais seriam os benefícios principais de uma análise de SWOT, tanto setorialmente quanto dentro de uma empresa? Primeiro é conhecer a sua própria casa, né? É você realmente saber o que tem de bom, o que tem de ruim, para você saber como trabalhar. Como você vai saber o que fazer se você não conhece? Você tem que conhecer. Então você passa a conhecer, fica fácil e fica claro o estabelecimento de metas, de indicadores, de objetivos. E também traz mais segurança para os proprietários da empresa. Por quê? Porque a empresa tem conhecimento do que ela tem de bom, do que ela precisa melhorar e sabe que as pessoas que estão inseridas ali também têm esse conhecimento. Então, sabe o que fazer para melhorar. Então, todo mundo vai para o mesmo rumo, na mesma direção, buscando o mesmo objetivo. O ideal seria que todas as empresas pudessem contratar um consultor para fazer análise de SWOT. Mas no caso, quando uma empresa não tem condições de contratar, quais dicas então você daria para esses empresários que querem fazer essa análise ambiental? Perfeitamente, é uma análise assim tranquila de ser feita. O consultor externo, ele facilita para que você seja imparcial nessa análise, né? Mas se não há possibilidade da contratação de um consultor, você pode pegar um quadro ou um papel, dividi-lo em 4 partes. Na primeira, colocar pontos fortes, na segunda, pontos fracos, na terceira, oportunidades, na quarta, ameaças. E numa reunião, utilizando a técnica de brainstorm, que é a melhor técnica que tem para você desenvolver uma análise SWOT, que é você jogar as ideias que você tem, né? Cada um da equipe vai falar o que identifica dentro de cada um desses quadrantes. Lembrando que se a pessoa não tem nada a falar, é melhor que não fale mesmo, né? Mas é importante ter a opinião de várias pessoas e depois analisar cada um desses pontos que foram colocados. Se isso realmente é válido, se não é válido, se isso representa a realidade da empresa ou não. E em cima disso, o empresário ele tem um norte, ele tem um direcionamento, ele começa a ver a própria empresa de uma forma diferente, né? Então fica mais fácil definir metas, objetivos e o que ele quer fazer, até onde ele quer chegar. Fica mais fácil estabelecer o prazo, porque a grande dificuldade do empresário é o que eu vou ser daqui 5 anos? Eu quero ser tal coisa, mas o que você vai fazer para isso, se você não conhece a sua empresa? E a análise SWOT, ela é o primeiro passo. Ela faz com que você conheça a sua empresa realmente. Cassiana, muito obrigada pela entrevista e por todos esses esclarecimentos. Eu que agradeço e estou à disposição.